Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía forte naquela noite, tornando as ruas desertas, escorregadias e perigosas. Clara, uma mulher simples com um coração enorme, caminhava para casa após um longo dia de trabalho. Ao passar por um beco escuro, ouviu um suspiro áspero, um gemido quase abafado pelo som da chuva. Curiosa e preocupada, ela se aproximou e encontrou um homem caído na calçada. Suas roupas estavam encharcadas, o rosto pálido e marcado por extremo cansaço. Sem pensar, Clara tirou o casaco, ajoelhou-se ao lado dele e o ajudou a sentar-se contra a parede. Ela remexeu na bolsa para lhe dar um pouco de água e um pouco da comida que tinha. Obrigado, murmurou ele, com a voz fraca e quase inaudível. Seus olhos refletiam angústia, mas também gratidão genuína. Clara sorriu gentilmente, tranquilizando-a. Não se preocupe, eu ajudo você. Ela ficou com ele até que se sentisse forte o suficiente para se levantar, guiando-o até o carro para levá-lo de volta à segurança. O homem rico e elegante, que a princípio parecia distante e frio, mostrou-se surpreendentemente vulnerável. Na manhã seguinte, enquanto Clara tomava seu café na cozinha, ouviu-se um estrondo baixo lá fora. Seus olhos se arregalaram ao ver uma luxuosa SUV preta estacionada em frente ao seu prédio. O motor ronronou e, através dos vidros escuros, ela pôde distinguir uma figura masculina, imóvel e silenciosa. Seu coração começou a bater mais rápido. Seria coincidência? Ou o homem que ela ajudara no dia anterior viria visitá-la? Por um motivo que ela jamais imaginara, Clara ficou imóvel diante da janela, observando o SUV preto que parecia estar à sua espera. Seu coração batia forte. Ela nunca receberá uma visita como aquela. Quem poderia estar vindo à sua casa àquela hora da manhã? E por que um veículo tão imponente e misterioso? Após alguns momentos de hesitação, ela decidiu descer. Cada passo em direção à entrada era acompanhado por uma mistura de curiosidade e nervosismo. Ao chegar à porta, respirou fundo e abriu. O homem estava ali, impecavelmente vestido, com um terno escuro e uma gravata de corte impecável. Seu cabelo castanho estava impecavelmente penteado, e seus penetrantes olhos azuis encaravam Clara com uma intensidade que a perturbava. Olá, senhorita Clara. Sua voz era grave, mas estranhamente suave. Deixe-me apresentar-me, meu nome é Alexander Whitman. Clara piscou surpresa. O nome lhe pareceu familiar, mas ela não conseguiu identificá-lo imediatamente. Só se lembrava do homem que ajudara no dia anterior, encharcado e exausto. Seria ele? Alexandre, ela gaguejou. Era, você na rua ontem. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Alexander. Sim, fui eu. E não tenho palavras para agradecer pelo que você fez. Clara de repente se sentiu um pouco envergonhada. Ela balançou a cabeça. Eu só fiz a coisa certa. Você estava em perigo. Alexander deu um passo à frente e tirou um envelope de dentro do casaco. Você salvou minha vida, Clara. E eu quero lhe mostrar minha gratidão. Clara pegou o envelope, mas não ousou abri-lo ainda. Suas mãos tremiam levemente. Sentiu uma emoção que não esperava. Aquele simples gesto de gentileza havia chamado a atenção de um homem que ela jamais imaginara encontrar na vida. Eu não sei o que dizer. Ela sussurrou, tocada e confusa. Não há nada para conversar. Alexander colocou a mão na maçaneta do SUV atrás dele. Mas eu adoraria se você me deixasse te levar para almoçar. Só, para conversar. Clara hesitou por um instante, observando aquele rosto elegante e seguro de si, mas imbuído de uma sinceridade rara. O destino acabará de bater à sua porta, literalmente. E sem realmente saber por quê, ela sentiu que sua vida tinha acabado de mudar. Poucas horas depois, Clara se viu sentada no terraço de um restaurante pequeno, chique porém discreto, localizado em uma área tranquila da cidade. Alexander Whitman já estava lá, esperando com um sorriso paciente. Sua aparência imponente contrastava com a atmosfera simples e acolhedora do lugar. Obrigado por aceitar, disse ele, oferecendo-lhe o cardápio. Sei que isso é um pouco incomum. Clara balançou a cabeça, ainda um pouco sobrecarregada pelos acontecimentos da manhã. Não é todo dia que um bilionário, suponho, vem me visitar. Ela deu uma risadinha nervosa. Bem, suponho que você. Alexander deu um sorriso divertido, mas não arrogante. Digamos que tive a sorte de ter sucesso nos negócios. Mas não é por isso que estou aqui. Clara olhou para ele, intrigada. Então por quê? Ele colocou as mãos sobre a mesa, o olhar se tornando sério. Ontem você fez algo que pouquíssimas pessoas fariam. Você me ajudou quando eu não passava de um estranho para você. Você agiu por pura gentileza. Clara corou levemente.
Eu não fiz isso para alguém me agradecer. Eu sei, respondeu ele suavemente. E é por isso que estou aqui. Quero entender o que te leva a ser tão generosa. Conforme lhe ordenaram, Alexandre falou de sua vida com surpreendente sinceridade. Crescerá em uma família rica, mas seu sucesso nunca fora fácil. Os negócios, a pressão social e o constante escrutínio dos outros o moldaram, mas o que vivenciara no dia anterior o lembrará do essencial, o valor dos gestos simples, da bondade humana. Clara, por sua vez, falou com ele sobre sua vida modesta, seu trabalho diário, seus sonhos simples e seu desejo de ajudar os outros, apesar das dificuldades. Cada palavra reforçava uma conexão inesperada entre eles. Quando a sobremesa chegou, Alexander parou por um momento, como se estivesse ponderando suas palavras. Clara, eu jamais pediria para você mudar de vida, mas gostaria que soubesse que estou pronto para ajudá-la se precisar, de maneiras que você nem imagina. Clara, surpresa e um pouco comovida, permaneceu em silêncio. Sentia que aquele almoço não era apenas um encontro casual, mas o início de algo que poderia mudar sua vida para melhor ou para pior. E quando ela saiu do restaurante, não pôde deixar de olhar para Alexander, imaginando qual papel esse misterioso bilionário desempenharia em sua vida diária. Nos dias que se seguiram, Clara não conseguia parar de pensar em Alexander. Seu rosto, seus olhos intensos e seu comportamento imponente, porém afetuoso, a assombravam. Ela se perguntava quem realmente era aquele homem, que parecia ter vindo diretamente de outro mundo, um mundo que ela nunca conhecera. Então, certa manhã, seu telefone tocou. A tela exibia um número desconhecido. Após um momento de hesitação, ela atendeu. Olá, Clara. A voz de Alexander era calma, mas carregada de uma urgência silenciosa. Gostaria de te ver de novo. Tem uma coisa que preciso te mostrar. Clara sentiu o coração bater mais rápido. Mostrar? Ela gaguejou. Sim, você salvou a minha vida, e agora quero compartilhar um pouco da minha com você. Entendo se estiver hesitante, mas prometo que vale a pena. Poucas horas depois, Clara se viu diante de um imponente edifício moderno no coração da cidade. Alexander a esperava no saguão. Bem-vindos ao Whitman Enterprises, disse ele com um sorriso que não revelava a seriedade do lugar. Quero que entendam quem eu realmente sou. Ao entrarem no elevador, ele começou a falar sobre seus negócios, seus projetos, seus sucessos, mas também sobre suas perdas. Contou a ela que havia investido tudo o que tinha em projetos ambiciosos que fracassaram, que havia passado por momentos de extrema solidão e que havia aprendido a se reerguer, repetidas vezes. Clara ouviu fascinada e um pouco intimidada. Descobriu um homem complexo, capaz de força e vulnerabilidade, ambição e sinceridade. Mas por que eu? Perguntou ela finalmente, incapaz de conter a curiosidade. Por que me mostrar tudo isso? Alexander a encarou intensamente. Porque você me lembrou do que eu tinha esquecido: humanidade, gentileza, generosidade. E porque acredito que você merece saber que mesmo aqueles que parecem invencíveis precisam de ajuda às vezes. Naquele momento, Clara sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Ela entendeu que aquele encontro não seria apenas um episódio em sua vida, mas o início de um relacionamento que a transformaria. Quando se sentaram para uma visita guiada aos luxuosos escritórios, Clara soube que o misterioso bilionário havia aberto uma porta que ela nunca poderia fechar. Desde a visita ao Whitman Enterprises, Clara sentia-se estranhamente atraída por Alexander. Qualquer pensamento sobre ela parecia incompleto sem a imagem de seus olhos azuis e seu sorriso calmo, porém penetrante. Mesmo assim, ela se mantinha cautelosa. Conhecia bem demais a fragilidade de sua própria vida para se deixar levar por um homem que acabará de conhecer. Poucos dias depois, Alexander a convidou para um passeio em um tranquilo parque da cidade. O sol de outono banhava as árvores com uma luz dourada, e o ar fresco trazia o aroma de folhas caídas e terra úmida. Era um contraste perfeito com o mundo empresarial luxuoso e implacável em que ele vivia. Eu queria que você visse um lado meu que poucas pessoas conhecem, explicou ele, caminhando ao lado dela. Não as salas de reunião, não os contratos, não os números, apenas a vida normal. Clara apreciou esse momento de simplicidade. Ela sorriu. Você é muito diferente do que eu imaginava. Alexander lançou-lhe um olhar misterioso. A maioria das pessoas só vê o que eu deixo ver. Mas você viu mais do que isso desde o primeiro dia. Naquele momento, Clara sentiu uma proximidade inesperada. Suas mãos se tocaram acidentalmente, e um arrepio percorreu seu braço. Ela desviou o olhar, envergonhada, mas Alexander não retirou a mão. Em vez disso, diminuiu o passo, como se quisesse dar ao vínculo informação o espaço necessário.
No entanto, esse momento de ternura foi interrompido por uma ligação no celular de Alexander. Seu rosto imediatamente endureceu. Ele atendeu rapidamente, disse algumas palavras e desligou. Clara notou sua expressão preocupada. O que está acontecendo? Ela perguntou, preocupada. Ele suspirou, procurando as palavras. São assuntos familiares e de trabalho que exigem minha atenção. Ele desviou o olhar ligeiramente. Detesto misturar meus problemas com seu momento de silêncio. Clara entendeu que havia algo mais profundo por trás de suas palavras, algo que ele não queria compartilhar naquele momento. E paradoxalmente, essa barreira invisível atraiu ainda mais seu interesse. Ela queria entender, descobrir, desvendar o mistério daquele homem complexo. Ao retomarem a caminhada, uma mistura de excitação e tensão se instalou entre eles. Clara sabia que esse relacionamento em desenvolvimento não seria nada simples. Alexander Whitman não era apenas um bilionário misterioso, ele carregava consigo segredos e responsabilidades que poderiam abalar a proximidade entre eles. Poucos dias depois da caminhada no parque, Clara recebeu uma ligação inesperada. Sua voz tremeu levemente ao atender. Clara, é a Emily. A voz da sua melhor amiga estava preocupada. Você não vai acreditar no que ouvi. Uma SUV preta, igualzinha à do Alexander, rondando seu prédio ontem à noite. Clara sentiu o estômago se contrair. O quê? Mas, eu não notei nada. Emily suspirou. Não sei quem estava lá, mas fiquei preocupada com você. Você devia ter cuidado. Clara desligou e olhou pela janela. A lembrança da SUV preta de Alexander voltou à tona. Seria apenas uma coincidência ou havia alguém lá fora vigiando? Mais tarde naquele dia, Alexander informou que precisava viajar para tratar de assuntos urgentes, deixando Clara sozinha com seus pensamentos. Ela sentia uma mistura de frustração e preocupação. O que ela não sabia era que sua ausência planejada havia atraído a atenção de concorrentes e rivais que queriam explorar sua conexão com ele. Na manhã seguinte, enquanto ela ia ao mercado comprar alguns mantimentos, um homem elegante, mas com um olhar frio e calculista, aproximou-se dela. Senhorita Clara, perguntou ele, com a voz suave mas autoritária. Meu nome é Victor Langford. Trabalho para Alexander Whitman. Clara ficou surpresa. Por Alexander. Bem, ele nunca mencionou você para mim. Victor deu um leve sorriso. Ele é muito discreto. Mas estou aqui para te proteger. Há complicações. Clara sentiu o coração disparar. Ela entendeu então que o mundo de Alexander não era apenas o de luxo e generosidade que ela começara a descobrir. Havia perigos, segredos, e ela acabará de ser atraída para algo muito maior do que sua vida tranquila. Naquele dia, Clara percebeu que sua conexão com Alexander Whitman não era apenas um encontro casual. Era o início de uma aventura onde confiança e perigo se misturariam, e onde cada ato de gentileza poderia ter consequências imprevisíveis. Nos dias que se seguiram, Clara sentiu uma mistura de excitação e tensão. A presença de Victor Langford, sempre discreto, mas atencioso, lembrava-a de que sua vida acabará de mergulhar em um mundo que ela não compreendia completamente. Cada ligação, cada mensagem de Alexander parecia agora carregar um peso extra, como se por trás de seu sorriso se escondesse um mundo de responsabilidade e perigo. Certa noite, ao voltar para casa após um longo dia de trabalho, Clara viu o SUV preto novamente. Seu coração disparou. Desta vez, ela não teve tempo para pensar. Victor saiu rapidamente e se juntou a ela. Senhorita Clara, precisamos ir imediatamente. Sua voz era firme, o que indicava que a situação era séria. Clara o seguiu sem questionar. No carro, Victor dirigia com cautela, enquanto ela notava detalhes que até então desconhecia. Veículos que pareciam segui-los à distância, rostos observando atentamente cada movimento. O que está acontecendo? Ela perguntou, com a voz trêmula. Victor lançou-lhe um olhar rápido. Nada pessoal, senhorita Clara. Mas alguns dos concorrentes do Alexander não veem com bons olhos o seu relacionamento, e estão tentando se aproveitar disso. Clara sentiu um calafrio. Ela imaginara que ajudar Alexander seria apenas um ato de gentileza que os aproximaria. Mas não havia considerado que sua vida pudesse se tornar perigosa. Poucos minutos depois, chegaram a um apartamento pequeno e discreto, longe da agitação da cidade. Alexander os esperava com uma expressão séria. Clara, ele começou, aproximando-se dela. Eu nunca te contei nada disso e me arrependo de ter te envolvido nos meus assuntos. Mas agora, não posso te deixar sozinha. Clara olhou para ele, compreendendo que o mundo que começara a conhecer não era apenas fascinante, mas também perigoso. E apesar do medo, sentia uma estranha determinação. Eu não vou te abandonar, disse ela corajosamente.
Estou aqui para te ajudar, e para encarar o que isso implica. Alexander colocou a mão sobre a dela, com uma mistura de gratidão e alívio nos olhos. Então enfrentaremos isso juntos. Pela primeira vez, Clara percebeu que o vínculo entre eles não se baseava mais apenas em gratidão ou curiosidade. Havia se tornado uma aliança frágil, porém poderosa, onde confiança e perigo se entrelaçavam, e cada um deles precisava aprender a navegar neste novo mundo com cautela. Nos dias que se seguiram, Clara começou a sentir a intensidade do mundo em que havia sido lançada. A Whitman Enterprises não era apenas um império de luxo e sucesso. Era um campo de batalha para ambição, rivalidade e intriga. E apesar de toda a sua cautela, ela se viu no centro dessa tempestade. Certa noite, quando ela e Alexander saíam de um jantar discreto em um bairro residencial, o som de um motor soou atrás deles. Clara imediatamente sentiu uma descarga de adrenalina. Antes que pudesse reagir, 2 carros pararam abruptamente ao lado deles, bloqueando a passagem. Homens mascarados e armados saíram rapidamente dos veículos. Fique atrás de mim, gritou Alexander, colocando Clara atrás de si. Sua calma surpreendente contrastava com a urgência da situação. Victor, chegando segundos depois no SUV preto, sacou uma arma e se posicionou, protegendo Clara e Alexander. O momento foi tenso, cada segundo parecendo durar uma eternidade. Um dos homens deu um passo à frente. Alexander Whitman. Você achou que conseguiria escapar das suas dívidas e dos seus inimigos? Sua voz era fria e determinada. Clara sentiu um aperto no estômago. Ela não entendia todos os detalhes dos negócios de Alexander, mas sabia que o perigo era real e iminente. Alexander respondeu calmamente: eu nunca me esquivei das minhas responsabilidades. Mas é melhor você ir embora antes que as coisas fiquem desagradáveis. Um momento de silêncio. Então um dos homens deu um passo à frente. Alexandre, com um movimento rápido, empurrou o agressor para trás e gritou: Clara, atrás de mim. O confronto durou alguns minutos, mas a coordenação entre Alexandre e Victor foi impecável. Os atacantes, surpresos com a eficiência e a compostura dos dois, foram forçados a recuar, desaparecendo na noite tão repentinamente quanto haviam surgido. Clara, sem fôlego e com as mãos trêmulas, virou-se para Alexander. Foi real. Muito perigoso. Ele a encarou intensamente, mas sem medo nos olhos. Sim, e é por isso que eu queria que você soubesse a verdade sobre a minha vida. Não posso te proteger se você não entender a magnitude deste mundo. Clara sentiu uma mistura de medo, admiração e excitação. Ela sabia agora que o relacionamento deles não era mais apenas uma questão de gratidão ou atração. Eles estavam unidos por um perigo comum, e cada decisão que tomassem juntos poderia determinar sua sobrevivência. Ao retornarem ao SUV preto, Clara percebeu que sua vida havia mudado para sempre. Ela não era mais apenas a mulher que ajudara um homem desesperado na rua. Ela havia se tornado parceira em um mundo onde confiança, coragem e lealdade seriam suas únicas armas. Após o ataque, Clara não conseguia mais ignorar a gravidade da situação. Mesmo com Alexander e Victor garantindo sua proteção, a sombra do perigo pairava constantemente sobre ela. Cada ligação, cada mensagem, cada olhar desconfiado na rua a fazia pular. No dia seguinte, Alexander a convidou para ir ao seu escritório para discutir os acontecimentos do dia anterior. Assim que entrou, sentiu a tensão no ar. Alexander a cumprimentou com um sorriso, mas seus olhos revelavam uma preocupação que ele não conseguia esconder. Clara, sinto muito que tudo isso tenha acontecido com você, disse ele, fazendo-a sentar. Mas você precisa entender, este mundo não é para os inocentes. Clara balançou a cabeça. Eu entendo, mas não consigo deixar de me sentir responsável. Se eu não estivesse aqui ontem. Sua voz sumiu. Alexander colocou a mão sobre a dela. Não foi sua culpa. Você só estava no lugar certo na hora certa, e demonstrou coragem. No entanto, Clara sentia uma inquietação crescente. O ataque não fora um evento isolado, despertara forças que agora monitoravam cada movimento deles. Alexander, apesar da calma habitual, foi forçado a dividir essas responsabilidades com ela, e ela sentiu que isso ia além do que havia imaginado. Poucos dias depois, ao voltar para casa, Clara notou olhares insistentes de alguns transeuntes, detalhes estranhos, como se estivesse sendo seguida. Victor, sempre discreto, mas vigilante, a alertou. Você precisa ter cuidado. Mesmo se movendo normalmente, você está sendo observada. Clara percebeu então que sua escolha de ficar ao lado de Alexander a havia lançado em um mundo onde segurança e conforto não existiam mais. Ela precisava aprender a navegar nesse universo complexo e imprevisível, onde cada movimento poderia ter consequências.
Ainda assim, uma parte dela se entusiasmava com essa vida intensa, com essa conexão com Alexander e com a sensação de vivenciar algo maior do que ela mesma. Ela sabia agora que o relacionamento deles não se baseava mais apenas na gratidão. Havia se tornado uma aliança em um universo perigoso, um vínculo que os uniria diante de todas as provações que viriam. Ao adormecer naquela noite, Clara sentiu sua vida mudar para sempre. Ela não era mais uma mulher comum, ela se tornara parceira em um mundo onde luxo, poder e perigo estavam inextricavelmente interligados. Nas semanas seguintes, Clara e Alexander tentaram recuperar alguma aparência de normalidade, mas o perigo nunca os abandonou de fato. Cada encontro, cada passeio, era meticulosamente planejado, e Victor sempre permanecia por perto, vigilante. Certa noite, Alexandre convidou Clara para uma prestigiosa gala beneficente. Era um evento onde a elite da cidade se reunia, e acordos comerciais e alianças eram fechados discretamente. Clara, trajando um vestido elegante, porém simples, sentiu uma mistura de apreensão e excitação ao entrar no salão ricamente decorado. Logo após a chegada, Alexander foi chamado à parte por um sócio. Clara se viu sozinha entre os convidados, sentindo os olhares fixos nela. Ela não estava acostumada a esse mundo de luxo e formalidade. E enquanto tentava se misturar à multidão, notou um homem estranho a encarando do canto da sala. Victor, fiel ao seu papel, apareceu de repente ao lado dela. Fique calma, sussurrou. Aquele homem, ele não está aqui para a festa. Clara sentiu a tensão aumentar. Ela entendeu então que mesmo naquele lugar seguro e elegante, o perigo poderia surgir a qualquer momento. Alexander, retornando alguns minutos depois, pegou sua mão. Clara, preciso confiar em você, e quero que confie em mim. Ela assentiu, sentindo a importância das palavras dele. Eu confio em você, Alexander. Mas sinto que este mundo é muito mais complexo do que eu imaginava. Alexander sorriu para ela, uma mistura de gratidão e preocupação. Sim, e você deveria saber que alguns inimigos não me poupam esforços para atingir aqueles que me são próximos. O resto da noite transcorreu sob uma tensão palpável. Clara sentiu a fragilidade da situação. O menor erro poderia ser fatal. Ela percebeu que seu vínculo com Alexander não era mais meramente emocional. Era estratégico, quase vital. Ao saírem da festa, Alexander sussurrou em seu ouvido. O que construímos, nossa confiança, nosso vínculo, é a nossa maior força. Nunca se esqueça disso. Clara entendeu que o relacionamento deles, nascido de um ato de bondade, era agora um compromisso profundo, onde coragem, lealdade e prudência seriam as únicas armas para enfrentar as provações que viriam. E quando ela chegou em casa naquela noite, ela sabia que o verdadeiro teste do vínculo deles ainda não tinha começado. Poucos dias depois da festa, Clara acordou com uma sensação estranha. Sabia que algo estava prestes a acontecer. Alexander a avisara de que o perigo ainda a espreitava, mas ela sentia que desta vez, não se tratava apenas de uma ameaça externa. Logo após o café da manhã, chegou uma mensagem segura de Alexander. Clara, encontre-me no escritório imediatamente. É urgente. Ao chegar, encontrou Alexander sozinho em seu escritório, com uma expressão séria porém concentrada. Sobre a mesa, espalhavam-se vários documentos e fotos, revelando evidências das tentativas de sabotagem de seus concorrentes. Mas não era só isso. Um arquivo em particular continha os nomes dele e de Clara. Eles sabem que você é próximo de mim, explicou ele com a voz tensa. Querem usar você para me derrubar. Clara sentiu um arrepio percorrer a espinha. Ela nunca tinha percebido o quanto o vínculo entre eles poderia ser explorado. Mas isso não é tudo. Alexander continuou com os olhos brilhando com uma intensidade incomum. Há algo que você precisa saber sobre mim, algo que ninguém mais sabe. Ele lhe entregou um pendrive. Tudo que construí, cada projeto, cada conquista, está ligado a um segredo que nunca compartilhei. Quero que você seja a primeira a saber, porque você salvou minha vida, e porque confio em você. Clara pegou o pendrive com uma mistura de entusiasmo e medo. Ao inseri-lo no computador, descobriu documentos que revelavam que Alexander havia adquirido recentemente empresas estratégicas em setores inesperados, mas, mais importante, que havia usado sua fortuna para financiar projetos humanitários anonimamente. Ele havia optado por manter a discrição, mesmo com a mídia e seus colaboradores próximos. Alexander, sussurrou Clara, emocionada. Você é ainda mais incrível do que eu pensava. Ele sorriu, mas seus olhos permaneceram sérios. E agora, Clara, quero que você escolha. Fique ao meu lado e enfrente esses desafios comigo, ou volte para sua vida tranquila. Mas saiba disso, não quero mais que você seja uma mera espectadora. Quero que você seja minha parceira.
Clara sentiu o coração apertar. Tudo que ela havia vivenciado com ele, cada perigo, cada momento de cumplicidade, a levaram a essa escolha. E ela sabia que sua decisão mudaria tudo. Eu escolho ficar, disse ela finalmente com a voz firme, mas gentil. Com você. Alexandre a tomou nos braços com uma mistura de alívio e felicidade nos olhos. Então enfrentaremos tudo, juntos. E enquanto estavam ali, naquele escritório luxuoso, porém vulnerável, Clara soube que sua vida havia mudado para sempre. Um simples ato de gentileza abrirá a porta para um mundo de riqueza, perigo e amor inesperado. Pela primeira vez, ela entendeu que o acaso pode transformar uma existência comum em uma aventura extraordinária. Alguns meses se passaram desde o ataque e as revelações de Alexander. Clara aprenderá a navegar pelo mundo complexo e exigente da Whitman Enterprises, mantendo-se fiel a si mesma. Sua vida mudará, mas ela nunca perderá sua humanidade ou sua capacidade de ver o lado bom dos gestos simples. Ela e Alexander eram agora uma equipe forte. O relacionamento deles não se baseava mais apenas em atração ou gratidão, era construído com base na confiança, no respeito mútuo e na disposição de proteger um ao outro, apesar dos perigos que o cercavam. Juntos, eles enfrentaram ameaças, frustraram conspirações e descobriram que seu vínculo era uma força que nada poderia quebrar. Numa manhã ensolarada, Clara olhou pela janela do escritório, observando a cidade despertar. Ao lado dela, Alexander preparava documentos para um novo projeto humanitário. Sabe, disse ele, virando-se para ela com um sorriso genuíno no rosto, nunca imaginei que minha vida tomaria esse rumo. E no entanto, não me arrependo de nada. Clara sorriu de volta. Eu também não. Tudo começou com um simples gesto, e veja aonde isso nos levou. Alexander pegou a mão dela. Clara, não importa o que o futuro reserve, quero que você esteja sempre ao meu lado. Ela sentiu o coração aquecer. Sabia que, independentemente dos obstáculos que surgissem, eles os enfrentariam juntos. Perigo, poder, luxo. Tudo isso moldara a história deles, mas eram a humanidade e a coragem que realmente os definiam. Ao saírem do escritório para começar um novo dia, Clara e Alexander caminhavam lado a lado, prontos para encarar o futuro de mãos dadas. A aventura deles começara com um ato de gentileza, mas agora continuava como uma história de confiança, amor e descoberta sem fim. E para Clara, essa vida extraordinária, inesperada e cheia de surpresas, estava apenas começando.